Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Médico de Quê? O seu podcast de carreiras médicas. Eu sou Ana Gandolfi. Eu sou Ana Gandolfi. Eu sou Raquel Teixeira. Esse é o Médico de Quê? O seu podcast de carreiras médicas. E outras cositas más. E hoje eu não estou aqui com a Raquel Teixeira, minha fiel parceira. Ela está aqui com a gente em pensamento. Mas, então eu vou ter que falar tudo, tá? Então vamos lá. Se você estiver assistindo pelo YouTube, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like. Se você estiver vendo ou ouvindo pelo Spotify, você também pode se inscrever no nosso canal, deixa 5 estrelas se você gostar desse conteúdo. Isso ajuda que o algoritmo entregue esse conteúdo organicamente para mais pessoas que tenham o perfil parecido com o seu. Pode indicar também para os amigos nos grupos de WhatsApp. E lembrando que o nosso episódio sai toda segunda-feira, ao meio-dia, tem episódio novo. Hoje nós estamos comemorando o episódio número 30 do Médico de Quê? Então, um motivo de muita alegria. E estamos inaugurando a 5ª temporada. E hoje eu estou com a Ana Luísa, que eu já vou falar do que ela é médica de quê? Ela é pediatra, infectopediatra, docente, e ela fez duas coisas aqui que ela vai contar bastante pra gente, que ela foi pro Médicos Sem Fronteiras e ela também migrou. Ela fez a formação toda dela em São Paulo e hoje ela mora em Manaus, então ela vai contar pra gente como foi essa saga. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Ana. Adorei o convite. Que bom. E conta pra gente quem é a Ana Luísa e como foi essa sua trajetória. Nossa, eu sou bem inquieta. Acho que eu sempre fui muito, assim, dinâmica mesmo com as coisas. Mesmo na faculdade, me enfiava em 1000 coisas, queria saber um monte de coisa diferente. E aí, para decidir, né, que eu queria pediatria, foi também no 6º ano. Aos 45 do segundo tempo. 45 do segundo tempo. E daí, durante a residência, eu tive certeza que era aquilo que eu queria mesmo, mas tinha algumas coisas que me incomodavam no sentido de que eu não queria mais ficar em São Paulo, assim. Eu estava muito angustiada, estava querendo, assim, essa loucura do dia a dia daqui me incomodava um pouco. E aí, eu sempre tive vontade de ir para o Médicos Sem Fronteiras e eu comecei a fuçar. Só que naquela época não tinha internet tanto, né? Quanto era aqui. Pouco diferente, né? Era bem diferente. E aí eu fui caçando, fui vendo e-mail, fui vendo o site e quase não tinha informação sobre. Então eu fui indo atrás mesmo até que eu cheguei no e-mail de uma pessoa que era a recrutadora aqui do Brasil, mas eu nem sei como é que eu cheguei, Você nem lembra como você chegou. E você não teve referência de ninguém que tinha ido, que você conseguiu conversar? Ninguém, porque não existia, ninguém dividia sobre nada, né? Assim, não existia não tinha, blog. Exatamente, blog, vlog. Não tinha, ninguém falava nada. Era tudo mato, gente. Era tudo mato. E aí, eu lembro que eu cheguei no e-mail dessa pessoa. E porque também tinha uma outra característica, que o escritório do Médicos Sem Fronteiras não existia aqui no Brasil. Hoje tem. Ah, nossa, era tudo mato mesmo. Tudo mato. E eles eram sempre na Europa, em outros lugares. E aí essa pessoa estava vindo para cá, para o Brasil, era uma brasileira que trabalhava. E eu não lembro mais o nome dela, mas ela foi muito simpática. E aí ela falou assim, a gente vai ter um recrutamento, aí tinha que escrever uma carta, assim, te contando um pouco sobre você, falando sobre o currículo, por que você queria entrar no Médicos Sem Fronteiras. Eles faziam uma entrevista para ver o nível de inglês, eu não falo francês. Mas essa carta era em inglês que você tinha que escrever? Era. E aí... Pré-Google Translator, só pra ficar claro. Isso. Também. Super pré isso, não tinha. E aí você tinha que fazer e chegava lá, eles faziam umas dinâmicas e uma entrevista com ela era psicóloga, essa recrutadora. E aí tinha uma entrevista e aí... Isso foi 2011, é isso? Não, foi antes, porque 2011 eu fui. Ah, foi 2010, então. Foi 2010.
Foi 2010. E só para situar quem está escutando, isso você já tinha, você fez a faculdade, emendou na residência de pediatria, você estava terminando a pediatria, não é isso? Foi isso. E antes eram 2 anos de residência, né? Não eram 3. Isso, na sua época era 2 anos, Então a gente acabou a faculdade em 2008, 2009, 2010. Aí em fevereiro de 2011 eu acabaria a residência. Acabaria não, acabei, né? A pediatria. E aí eu Aí eu comecei a fuçar essas coisas, porque eu sabia que eu não queria emendar o R3. E aí, antes até de ir para o Médicos Sem Fronteiras, eu queria fazer neuropédio, eu não ia fazer infecto. Nossa, eu lembro vagamente disso. Eu ia fazer neuropédio. Eu ainda até ele brincava, e aí eu queria fazer neuropédio. E aí eu consegui, daí eu lembro até hoje que eu falei com a Rê, que fazia residência comigo, eu falei assim, cara, eu fui lá me inscrever, fui lá fazer parte da dinâmica, e tem uns países lá, mas o único que eu não vou, se me chamarem, é o Afeganistão. Falei, eu não vou, porque não vou. Não vou, Não vou. Aí chegou o convite lá, chegou o aceite, né? E você pode recusar, na verdade. E como que é essa dinâmica? Conta pra gente aí, como são essas dinâmicas? É dinâmica tipo aquelas dinâmicas de empresa para recrutamento mesmo? Não? Só que tem uma parte da parte de grupo, assim, né? De trabalho em grupo, mas tem uma parte meio psicológica também, que é mais forte depois que você entra. Que quando você... Eu não sei se mudou, né? Vamos sim, não, mas algumas coisas devem ser semelhantes, assim, só para as pessoas terem uma noção de como que algumas coisas devem ser parecidas, eu acho, né? Talvez não tenha mudado. Talvez algumas coisas sejam online, né? Porque, enfim, teve a pandemia aí no meio. Então, verdade. Pode ser. Mas, assim, a dinâmica, eles falavam a respeito, né, porque normalmente são situações de risco, né? Você não vai... Assim, tem lugares que são mais tranquilos, mas normalmente é lugar de guerra, lugar, né, que sua vida também, de certa forma, está em risco. Então, são dinâmicas nesse sentido, assim, de te colocar em situações, de falar sobre como são as coisas, de te perguntar o que você faria em determinadas situações. Eu lembro que ela até me perguntou a respeito de se eu tivesse que abortar, né, se eu abortaria, não eu, né, uma pessoa. Se eu tivesse que fazer um aborto. Um procedimento, E aí foi uma situação dessa, então são coisas bem profundas, assim, e quando você tá lá, porque depois também, quando eu passei, eu fui fazer um briefing, que eles chamam, lá na Bélgica, que era o escritório que era responsável pelo Brasil. E aí eles, lá foi meio tenso, lá eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Mas me fala uma coisa, essas dinâmicas eram todas relacionadas, os casos, por exemplo, né, as situações que eles colocavam para vocês, eram todas situações médicas ou tinham coisas assim de, sei lá, você tá num lugar e tem uma bomba, o que você... Entendeu o que eu tô falando? Assim, não. Era só situações relacionadas à medicina? Era, e mais de trabalho em grupo, não tinha situações... Pelo menos não que eu me lembre, assim, mas quando fui para a Bélgica, que foi fazer esse briefing, eles pediram... Mas daí você já estava aprovada? Já estava indo, porque era assim, eu saía daqui do Brasil e daí ficava lá 4, 5 dias, porque tem que organizar também uma questão de contrato de trabalho, que antes era feito um contrato lá, era belga, não era brasileiro. Ah, sim, porque você falou que não tinha escritório aqui, daí tem que ser... Mas e como que foi? Quando você aplicou, você já falou, por exemplo, eu tô terminando minha residência em tantos meses, sim, e é a partir daí que eu posso ir? Que eu tô disponível. Você tinha como escolher isso, né? Isso. E aí eles tinham contratos, pelo menos para pediatra... Porque eu sei que para cirurgião e anestesista é um pouco diferente, mas para pediatra eram no mínimo 6 meses, né? Ah, de permanência. Cirurgião e anestesista às vezes tem 1, 3 meses, mas para clínico, pediatra, para outras situações seria no mínimo 6 meses. Entendi. E aí eles, daí lá nesse briefing que eles fazem, eles falam assim, olha, você tem que dar todas as suas senhas para alguém da sua família. Porque se você morrer, sim, alguém precisa, ou se você não conseguir, sei lá, se for sequestrado. E aí eles começam a falar disso. Ah, caraca, deve ser tenso mesmo. Tem. É tenso. Porque daí eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Porque é isso, eles explicam, eles falam assim, você tá ciente de que é uma situação... Mas é tudo muito, assim, é muito bem estruturado, né? Os caras não estão aí há tanto tempo à toa.
Então, por exemplo, quando eu fui para o Afeganistão, e daí eu fui sorteada não, né? Fui convidada justamente para isso, né? Pra exatamente o lugar que você falou que você não ia de jeito nenhum. E quando chegou a carta e você viu que era pra... Porque na carta já vem pra onde é, não? Daí eles avisam e você tem direito de recusar. Pergunta de velho, foi carta que chegou mesmo ou foi e-mail? Foi e-mail. Então pronto. Tá, então o pessoal não vai achar a gente tão velho assim. Daí, não, foi interessante, por quê? Porque quando chegou, eu falei, meu Deus, não era como era hoje em dia, mas era ruim já, né? Tinha até questão do Talibã, tinha toda aquela questão. E aí também não foi na década de 80, foi em 2000, né? Foi 2010, né? Foi 2011, né? Aí, no e-mail, a pessoa que me mandou falou assim, olha, mas tem a fulaninha que acabou de voltar de lá, era uma mineira, se não me engano, que acabou de voltar de lá, ela pode te falar mais como é. E aí, quando eu entrei em contato com essa médica que estava lá, aí eu fiquei mais calma, porque daí ela me contou como é que era a situação de segurança, ela fez um e-mail super legal contando tudo. Tanto é que quando eu fui falar para minha mãe, eu falei, mãe, eu fui aprovada, mas antes de você ver o lugar, eu queria te mostrar primeiro o e-mail, sem te mostrar para onde é, só para você ler. E aí ela leu, e aí foi para lá, mas obviamente que ela ficou super tensa, tudo, mas enfim, era uma situação que era mais... a gente de fora ficava com mais medo do que quando a gente chegava lá, e era uma situação, assim... relativamente segura, né? Não era tão caos quanto a gente vê na televisão, por exemplo. Não sei atualmente, mas antes não. E você ficou 1 ano? Não, fiquei 7 meses. 7 meses. É. Eu lembro que você fez... É que a gente é da mesma turma, tá, pessoal? Eu lembro que a gente... que você fez uma rede de e-mails, né? Que você mandava os e-mails, não era? Contando como era. Né? E era tipo um diário de bordo, assim. Era. Eu lembro que eu adorava ver os e-mails. Eu ficava pensando, gente... Porque era um jeito de eu Não, e eu processar. pensava, gente, como eu sou Nutella. Só isso que eu pensava, entendeu? É tipo quando a Dani veio aqui da medicina de áreas remotas, você olha aquilo e fala, gente, como eu sou Nutella, gente. Criada no carpete. Nossa. Mas era muito legal acompanhar, né? Exatamente. Com brinquedos emborrachados. Não, foi... Mas foi uma super experiência. Aí quando eles fazem o briefing lá, eles falam sobre os riscos, falam sobre o que vai acontecer, porque daí você tem risco, né, de acontecer um acidente, tem risco de sequestro, porque querendo ou não... Sim, porque tem as facções rivais e não sei o quê, enfim. Tem N riscos que a gente não pensa antes de estar numa situação como essa. Só que é tudo muito bem estruturado. Para eles estarem em qualquer lugar, o pessoal do Médicos Sem Fronteiras, e agora eu não estou falando por eles porque eu não tenho vínculo, mas da experiência que eu tive lá, né, há mais de 10 anos, para eles estarem lá, porque eu fiquei no sul do Afeganistão, que é uma quase fronteira ali com o Paquistão. Então, eles tinham o aval do Talibã e tinham o aval do governo, sim, né? Sim, então, sim. E eles são neutros politicamente. Então, existe toda uma situação. Só que onde a gente ficou era uma situação de confinamento total. A gente não podia sair da casa. A gente só saía da casa para o hospital, do hospital para casa. Porque não era seguro, justamente porque eles pensam muito na segurança do expatriado, que é como eles chamam quem está lá servindo. A gente só podia ir do hospital para casa, da casa para o hospital. A gente trabalhava de domingo a sexta, porque o sábado deles, que é o dia sagrado, né, do muçulmano. Isso. E aí a gente trabalhava e aí a cada 6 semanas a gente era obrigada a sair de lá para ir para Cabul, que Cabul tinha mais mobilidade e uma liberdade, assim. E você podia sair para jantar fora. Aí você era obrigada a cada 6 semanas. Era tipo um momento de descompressão, Você assim. não podia ficar lá. Mesmo que você falasse, não, eu quero dormir, eu quero ficar lendo aqui. Pode. Não pode. Você tinha que ir, ficava lá. E era bem interessante, só que assim, a primeira vez que eu fui, a gente deu sorte, porque conseguiu sair. Só que teve um atentado depois, então a questão de mobilidade ficou restrita. Então Mesmo em Cabul. Mesmo em Cabul. Então a gente foi para Cabul, mas tinha que ficar lá na casa e tinham outros projetos também lá, então a gente encontrava pessoal de tudo quanto é lugar, assim. E era, vocês ficavam numa casa que era tipo uma república, é isso? E era muito legal, assim. Eram 2 casas, eles abriram um muro, assim,
E aí cada um tem seu quarto, não é... Ah, é quarto individual. Tá, pelo amor mal. de Deus. Sei lá, né? Mas isso tudo eu também não sabia, eu só descobri lá. Mas nessa casa ficam só médicos? Não. Para um projeto rodar, precisa de muito mais do que médicos. Isso, eu imagino que sim, por isso que eu queria saber como que eles fazem essa divisão. Fica todo mundo que trabalha para aquele projeto. Então, tem o cara que é o log, que faz parte da logística de tudo, de transporte de material, de alimentação. Tem o pessoal médico, aí dependendo do projeto vai ter o pediatra, o clínico, o cirurgião. Por exemplo, lá onde eu fiquei, chama Boost, o hospital, né? Boost Hospital. E aí... 70% do atendimento era pediátrico, então disparado quem mais trabalhava era eu, assim, porque... E só tinha você de pediatra? Só que é assim, é sempre você trabalhando com a equipe do lugar. Ah, não, imagino que sim, você vai ter os médicos locais, né? Isso, então eu ficava lá e trabalhava com os médicos de lá. E daí tinha um clínico, tinha um anestesista, aí tinham enfermeiros, tinha as midwives, que são não é parteira, eu não sei a tradução disso em português, mas é... Também não sei como traduzir, tipo, até sei o que não é. Não é uma doula, porque elas têm uma formação para parto, mas elas são... É como se fosse uma enfermeira obstetra. Isso, uma enfermeira obstétrica, é isso mesmo. E aí elas então tinha essas midwives, porque a maioria dos partos eram normais e quem faziam era elas. Só entra o obstetra aí na situação quando dá alguma coisa errada e precisa fazer cesárea. E então tinha os enfermeiros, eram muito parceiros e são a maioria europeus. E eles têm uma formação muito completa, assim. E lá é muito menos medicalizado, muita coisa. Então foi super interessante essa outra visão da relação médico-enfermeiro e do papel do enfermeiro mesmo dentro dessas situações. E então tinha muito enfermeiro, tinha os médicos, aí tinham os administradores. Então, por exemplo, para rodar o hospital lá, porque esse hospital ele foi refeito e gerido inicialmente pelo Médicos Sem Fronteiras. Não tinha nada lá. Entendi. Era um vazio tomado pelo Talibã e as pessoas andavam dias para ter acesso à saúde ali, entendeu? Então, então eles foram lá porque eles identificaram que ali era um lugar que precisava de assistência e refizeram esse hospital, que ele foi construído na década de 70 pelos soviéticos. E aí eles foram reestruturando. Então, tinha um cara que administrava, só que é sempre ensinando o pessoal de lá, entendeu? Sim, para depois ficar como para a população de lá usar, Isso, né? A ideia é que ninguém dependa do Médicos Sem Fronteiras para sempre, entendeu? Então, eles organizam, eles fazem as coisas e aí, então, é uma equipe enorme, não é uma equipe só de médicos. Mas fica todo mundo na mesma casa? Na mesma casa. Não sei dos outros lugares, mas nesse lugar era todo mundo na mesma Quantas casa. Quantas pessoas? Tinha uns 15. Pelo menos. Só que eram 2 casas e com vários quartos. Tinha casal. Então, por exemplo, os enfermeiros noruegueses eram um casal que veio de lá. O logístico e uma enfermeira, que eram da Dinamarca também, eles eram um casal. Então, às vezes, não precisava de 15 quartos, né? Mas, então, era ali. E aí, a gente precisava organizar a casa. Então, era muito legal, porque daí tinha lá a cozinha, então o pessoal cozinhava, cada um cozinhava uma coisa do seu país, e tinha muita troca, e tinha as horas que a gente dava uma espairecida, então aprendi um monte de jogo diferente, não tinha tanto esses filmes, até devia ter, mas eu não tinha no meu computador, então tinha bastante troca, assim, era bem interessante, sabe? E tenso, mas não me sentia em risco. E você ficou 7 meses nesse mesmo local, saindo, obviamente, a cada 6 semanas que você falou, mas nesse mesmo local. Isso. No sul do Afeganistão. É. E esse programa de 7 meses, foi sua escolha ficar 7 meses? Ou como que foi? Era o contrato inicial. O contrato inicial, tá. Que eu podia estender para mais. Só que aí eu não estendi por algumas razões, assim. Porque eu sabia que eu estava gerando uma angústia grande na minha família,
Então, isso também não me deixava muito confortável. Apesar de lá, eu, de fato, não me senti em risco. Mas é que você falar pra sua mãe de lá que você não se sente em risco, né? Não quer dizer que ela não ia morrer de preocupação aqui, né? Exato. E fora né, pra pessoal que tá ouvindo, a comunicação nessa época não é tão longe, né? Que você for pensar que você foi em 2011 e tem 13 anos. Mas a comunicação não tinha smartphone, não tinha WhatsApp, não tinha FaceTime, qualquer coisa que o valha, né? Então, Exato. assim... Era e-mail Skype, e ligação. Né? Não tinha Skype? Então, tinha Skype, mas eu lembro que eu tinha um celular lá e eles me ligavam e eu ligava para elas. Mas caro também, né? Caro, e eram 7h30 de fuso. Nossa. Então também era uma... Tinha que combinar o horário de ligar, toda aquela novela. E aí a gente, então, se falava muito menos, de fato. E aí os e-mails eram um jeito de eu falar para todo mundo que eu estava bem. Então, tinha essa questão... e tinha uma questão também que eu queria fazer meu R3. E aí lá eu decidi que eu queria infecto, porque lá eu vi muita coisa. Eu vi epidemia de sarampo, vi cólera, vi tétano neonatal, vi a laringite por hemófilos. Então, criança... Era horrível. Você via aqueles desnutridos gravíssimos que você vê bem site mesmo, assim. Bem na propaganda do médico Sem Fronteiras na televisão, né? Exato. Você via, assim, que e não tô exagerando, morriam de 2 a 5 crianças por dia. Não é exagero. Nossa Senhora. Então, foi muito difícil. Tem que ter uma estrutura emocional também. Grande. Vocês têm apoio psicológico? Tem. Era muito legal isso também, se você precisasse de qualquer coisa. E se você quisesse desistir no meio, teve um anestesista alemão que desistiu. Ele foi embora, não aguentou. Eu imagino que assim, numa boa, assim, né, momento, fazendo uma digressão aqui. Se pra gente que é brasileiro, que vê um monte, né, que trabalha no SUS, que já vê um monte de coisas, né, um monte de situações extremas, digamos assim, né, pra também não me comprometer muito com o que eu vou falar, mas um monte de situação extrema. Você imagina pro alemão? É isso, que tudo tá reto ali, Se eu sou criado no carpete, ele, né, tipo, é criado com caviar. Então, assim, não, mas é que a realidade deles é muito diferente, né? E é isso, assim, eu lembro de descrever isso numa das e-mails, que eu não tinha ideia de que a pobreza tinha estratificações, assim, e que a miséria poderia ser tão miserável, sabe, assim? Então, eu nunca vivenciei, nunca vi nada como lá, nunca mesmo. E essa coisa de você e a gente sair da residência e tudo bem, por mais que a gente lide com o SUS, lide com coisas difíceis, eu acho que vivenciar a ausência total do Estado, você é o caos absoluto, assim. E você ter aliado a isso, a pobreza, a falta de estrutura, a falta de acesso, falta de tudo. E a guerra? E a guerra é um negócio que é indescritível, assim. Então, acho que isso mexe mesmo, e sem exagero, essa coisa de lidar com a morte todos os dias. E era assim, não tinha o que fazer, entendeu? Você sabia que a criança ali, o desnutrido grave, ia morrer de pneumonia, porque talvez o antibiótico não chegasse, ou talvez não tivesse o que você fazer mesmo, entendeu? Tipo tétano neonatal. Eu vi vários bebês morrerem na primeira semana de vida, segunda semana de vida, de tétano, porque eles não tinham com que cortar o cordão umbilical, então eles pisavam, sabe assim? É isso. Nossa. Então é meio trash, assim, sabe? Sim. E aí isso mexeu também bastante. Isso mexeu muito mais comigo do que a questão da guerra em si. Eu escutava bomba, a gente escutava explosão, escutava avião passando. Isso eu tenho. Eu lembro que quando eu voltei, eu não gostava de rojão, não gostava de barulho forte. Eu fiquei um tempo, assim, meio tensa com isso. Mas o disparado que mais me impressionou foi muito mais a situação em que aquelas pessoas vivem do que a insegurança em si, sabe? Sim, sem dúvida. Não, ainda mais em pediatria, que vocês estão menos acostumados a lidar com o óbito, né? De maneira geral, também tem isso. Exato. E daí você ter que lidar com isso todos os dias, como você falou, deve ser mais impactante ainda, né? Mas em criança, que querendo ou não, tem muito mais apelo, né? A morte de criança do que um adulto morrer, né? E os pais lá falavam, assim, que eles precisavam ter muitos filhos, porque não eram todos que iam sobreviver. Entendeu? Eles têm essa cultura, assim, não sei se mais lá em cima, né? Se na capital é assim, mas naquele interior ali era exatamente essa realidade, entendeu? E a questão cultural, né? Que era, a gente tinha que vestir todas aquelas roupas lá,
Não chegava a ser burca, mas tinha que usar o lenço, cobrir todo o cabelo, né? Não podia usar shorts, só calça, blusa de manga comprida, mesmo dentro de casa. Ah, mesmo dentro de casa? Porque... Tinha muçulmanos no grupo, é isso ou não? Porque existiam pessoas que faziam serviços ali dentro, entendeu? Pra não ofender, não enfim. Podia. Então... Eu lembro que um dos e-mails que você mandou, que você falou que você já tinha aprendido a amarrar o véu da cabeça, não sei de quantas formas diferentes. Eu me lembro bem disso, assim, eu gravei isso. E era muito legal, porque a gente, tipo, você ganhava, né, o salário lá, e aí não tinha com quem gastar, né, porque a gente não podia sair. Sim. Então a gente mandava fazer tudo quanto é tipo de lenço. Eu esqueci o nome desse lenço agora, não lembro, mas, tipo, a gente fazia um monte... E aí ficava usando e ficava fazendo, porque era diversão, não tinha o que fazer, assim. Sim, mas sim. E foi muito legal entrar em contato com a cultura, né? Com o muçulmano, a gente ter outra visão de mundo mesmo, assim. E essa coisa de você saber aprender a respeitar mesmo a realidade do outro, né? Porque a gente chega e a gente sempre quer achar que o que a gente sabe é o certo, né? E foi bem interessante nesse sentido, eu gostei. E aí, ultimamente, a gente se fala muito em respeito, né? É. Mas o respeito real, né? Real. Não é? Porque e você aceitar até as escolhas das pessoas. Exato. Mesmo que você não concorde com elas, não é trivial, né? Não. Assim, não é trivial. Até porque é um abismo de diferença. Sim. Mas é isso, assim, eu acho que foi muito enriquecedor em diversos aspectos. Mas aí eu quis voltar também porque eu queria... Uma das coisas que eu vivenciei lá e de ver pessoas, porque tem pessoas que vivem para o Médicos Sem Fronteiras. E essas pessoas, elas vivem uma realidade paralela mesmo, no sentido de que quando você volta e você não está mais conectado com as pessoas que estão ali, vivendo aquela vida que você deixou, mas você também não tem mais, você tem só os amigos distantes, assim, sabe? Então eu acho que de alguma forma é uma escolha de vida. E eu não queria ser nômade, né, nesse sentido. Eu acho muito difícil mesmo você perder todos os seus vínculos. E não é perder porque você não quer mais saber, é porque a vida é o dia a dia, né? Então, se você se afasta desse dia a dia, seus amigos você vai ver com uma certa frequência, mas é outra realidade. Então, eu entendia que foi uma experiência muito legal, que eu gostei demais, mas que eu não queria viver daquilo, entendeu? Eu queria uma vida... mais estável, digamos assim. Exato. Com raízes, sabe? E é interessante que hoje eu ainda falo com um monte de gente que tá... E um dos meus amigos, ele viveu plenamente essa vida, assim. E ele me fala como a vida... E a gente fica discutindo filosofias, assim. E ele fala dessa vida sem raiz e eu fico pensando que bom que eu fiz essa escolha. Porque hoje eu consigo ter esse privilégio de ver como seria a minha vida se eu tivesse feito uma escolha diferente. Óbvio que com outras nuances, né? Mas... que eu não queria mesmo essa vida nômade. Então, mas eu acho sensacional quem escolhe, porque realmente é um estilo de vida e é doação mesmo, sabe? É doação, sem dúvida. Então, daí quando eu voltei, e por tudo que eu vivi lá, eu falei, eu quero fazer infecto. Porque você viu, assim, o grosso, imagino, né? Até porque é o que tem condição de fazer diagnóstico também, né? Sim. São as doenças infectocontagiosas, né? Tinha alguma coisa para ser feita ali, exatamente. Sabe? Então, foi uma coisa que mudou meu jeito de ver. E você nunca tinha considerado? Infecto? Quando você fez os 2 anos da pediatria, você nunca tinha considerado? Eu gostava muito da Neuroped. Eu gostava demais, assim. Então, eu achava que era aquilo que eu queria e gostava das coisas diferentes da neuro, que hoje talvez eu veja que eu gostava muito mais da parte acadêmica do Neuroped do que do dia a dia, sabe? Uhum. Então... E aí eu não tinha considerado infecto. Então, quando eu voltei decidida. E como as provas eram em novembro, eu falei, bom, não dá para eu ficar... Eles até pediram para eu estender lá o contrato, mas eu falei, não vou. E aí tudo bem também. Aí você volta e eles convidam outras vezes, abrem vagas em outros lugares. Mas agora acho que tá bem diferente, não é... Mas você voltou bem a tempo de fazer a prova, né? Voltei. Porque a gente terminou a residência em janeiro. Naquela época terminava em janeiro. Eu fui em fevereiro. Você foi em fevereiro, você voltou, já tava... setembro. A prova já tava ali. E aí eu estudei, e daí fiz, aí fui R- do Pedro. Aí... Isso, exatamente. Daí eu fiz e aí gostei. Aí eu falei, puxa, é bacana. Só que eu ainda continuava muito inquieta no sentido de que não queria São Paulo. Eu falei, bom, não sei o que eu quero. Mas eu não queria ficar aqui em São Paulo, porque eu acho que eu gostei dessa coisa de
de ver o diferente, de poder atuar em outras realidades. Não... Então você já queria isso e, na verdade, o Médicos Sem Fronteiras reforçou pra você... Exato. É que poderia não, né? Poderia ter Exato. falado, não, agora É. eu quero ficar no... Agora eu quero só trabalhar no Einstein, no Sírio, não vou sair daqui. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Não, foi isso. Ele me deu uma reforçada naquilo que eu achava que eu queria mesmo. Só que eu entendia que aqui dentro da realidade de São Paulo, e mesmo nas periferias, não era ainda o que eu queria, entendeu? E aí super... E nem ir pro interior. Porque não, é que pra Sim. quem tá ouvindo, a Lu é de Bauru, né? É do interior, então assim, por isso que eu queria entender o que te fez pensar em, tipo, sair do estado de São Paulo mesmo. Entendi. Aí, são muitas coisas, mas... Não, sim, sem dúvida. Mas eu pensava, eu tinha na minha cabeça, assim, que eu acabaria o final, o R3, R4, e eu não ficaria em São Paulo. Uma das possibilidades seria voltar para Bauru e pensar numa vida do interior, porque também uma das coisas que me pegavam aqui é essa loucura mesmo de São Paulo, né? Não, tá tranquilo. Eu falar, cara, a gente vive para trabalhar e tem a parte boa, que a gente, tipo, você tá nos melhores lugares, com a melhor formação, mas é uma loucura e nunca acaba. Então eu falei, né? A pessoa vai terminar o episódio, vai comprar uma casa no interior e vai ficar lá. Então, e nunca acaba. E aí, então eu tinha essa questão de eu querer ir embora pro interior ou sair de São Paulo. Só não sabia para onde, porque não tinha nenhuma proposta, não tinha nada em vista, né? Você ficou sentado esperando alguém te chamar, ninguém chamou ele. Ali, ó. Nem tinha LinkedIn também pra mandar. Não tinha LinkedIn, né? Tinha. Aí, na verdade, eu não lembro agora se eu tinha acabado já eu já tinha acabado a Infecto, e a professora Maris, lá da escola, ela tinha um projeto. A professora Maris, ela já é a segunda música no Fantástico que ela chama, que ela pede no médico de quê? Quem falou? Eu não vi essa. Olha, o Darizon, quando veio falar de medicina da família, falou da professora Maris, porque falou do projeto Xingu, daí falou, enfim, daí falou das expedições, né, nos navios. Isso. Daí o Cortez, no episódio de Dermato, falou também. Quem mais falou? Enfim, eu sei que assim, tem umas 5 ou 6 pessoas. Eu sei porque eu vou até depois ver no meu WhatsApp, porque eu mando todos pra ela. Então, que falam dela, então mais pois ela determinou Maris, a vida de mais uma pessoa. Mais uma ali, pessoa. Ela chamou, e eu sempre tive vontade, quando a gente acabou... Não sei se você lembra, né? Quando a gente fazia lá o 6º ano, e aí a gente fazia aquela visita lá na Marinha, na Aeronáutica, para as Forças Armadas falarem como é. Eu lembro. E teve aquela coisa da Marinha de mostrar os navios, hospitais, percorrendo a Amazônia. Então eu sempre tive muita vontade de fazer aquilo. E só que para eu trancar um ano, eu também gostava muito da minha turma. E eu ia entrar com o Pedro, com a Rê, com a Maura. Eu ia entrar com o pessoal da nossa turma na residência e eu não queria largar. Eu falei, pô, não vou. Mas você considerou ir fazer isso antes da pediatria? Trancar vaga. Pra poder ir pra Marinha, pra poder ficar um ano... Considerei. Entendeu? Entendi. Então era um sonho antigo. Eu tinha muita vontade de ir, porque eu via e depois o pessoal... Os meninos da cirurgia que iam e que tinham que trancar vaga, não sei o que eles eram convocados, eles falavam das experiências, eu pirava, eu falava, nossa, eu queria ir. Então, só que eu nunca tive a oportunidade, até tive, mas eu optei por ficar. E aí ela falou, Ana, eu tô com esse projeto, que era um projeto de extensão, que ela levava os alunos de medicina para ir nesses navios hospitais, junto com o pessoal da Marinha, e ir lá prestar atendimento. Aí ela falou, você não quer ir? A maioria dos atendimentos são pediátricos, eu precisava muito de um pediatra. E isso você estava na residência de Infecto? Já tinha terminado. Terminado. Aí eu falei, olha, eu tenho que ver, porque eu tô trabalhando, deixa eu ver se eu consigo me esquematizar, eram 20 dias. E aí... Eu acho que ainda é assim, inclusive. Então. Aí consegui liberação dos 2 lugares que eu trabalhava, e aí fui. E lá, eu amei a experiência, e aí tem um viés, porque daí eu conheci meu marido. Tem um baita do viés. Um viésão. Aí lá eu conheci meu marido, que na verdade, né, a gente se conheceu e a gente ficou se falando, e daí eu tava bem nesse limbo, assim, de tipo, eu não quero mais ficar em São Paulo. E a gente tava muito bem, assim, e aí era aquela coisa, tipo, você vem pra cá? Eu falei, eu vou, não convida de verdade que eu vou. E aí eu falei, vou pra lá pra ver como é que é.
E minha ideia era continuar fazendo essas coisas. Então, minha ida para Manaus foi nesse contexto, assim, né? Foi um contexto amoroso. Mas eu lembro que na época você falou para mim, não, eu tô indo para Manaus e tudo mais. Aí eu falei, mas por que ele não vem para cá? Daí você falou, não, ele se ofereceu para ir. Eu falei que não, que eu falei que eu vou para lá. E eu, sério? Porque eu queria muito sair daqui. Então, mas assim, eu não tinha dimensão da dificuldade que eu teria lá. Daí esse assunto que eu quero que você fale, porque é uma coisa que a gente acaba, às vezes, ficando muito restrito, e aqui, como a gente grava em São Paulo também, apesar da Raquel ser de Fortaleza, como a gente grava em São Paulo, a gente acaba vendo muito médicos que atuam em São Paulo. Sim. Né? Então, eu acho que eu queria que você mostrasse 2 cenários. Primeiro, do médico que não atua em São Paulo, que é diferente, né? As diferenças, principalmente, que você percebeu, mas também como que é você já ser um médico formado, então todo o seu networking, digamos assim, está em São Paulo, e você vai para outro lugar. E daí você chega lá com a cara e com a coragem, né? Achando que você vai chegar com o seu diploma de São Paulo arrasando. Isso, exato. E, né, talvez não seja bem assim. Né? É isso, você tem aquela cabeça assim, poxa, eu tenho uma formação boa, eu gosto de trabalhar, eu trabalho direitinho, então... E aí é um lugar que falta pediatra, então a matemática é exata, né? 1 mais 1, 2, tô lá. Você só esqueceu que você não é de exatas, que você é médica, né? Que na medicina esse 1 mais 2 nunca... Esse 1 mais 1 nunca dá 2. Nunca, never. Aí, então, foi muito difícil, porque realmente eu cheguei lá sem nenhum contato, nenhum vínculo, não conhecia ninguém. E aí lá tem uma questão que é muito fechado, porque é tudo cooperativa. Então, por exemplo, tem os hospitais particulares, mas são 2, principalmente, assim, e era muito difícil entrar, e você podia se cooperar na Unimed, mas já estava meio na bancarrota lá, eu falei, não, né? E ainda tem que pagar, não tem? Não tinha que pagar a joia? Porque tem que pagar a joia e daí eles devendo, entendeu? Então, ou seja, você ia pagar a joia e depois ainda você ia ganhar uma dívida, né? Porque é uma cooperativa. Sim, que é cooperativa, exatamente. Aí, então, não foi uma opção. Aí, nos serviços públicos, não tinha como você entrar se não fosse concurso. Ah, você não tinha como dar, tipo, um plantão avulso? Não. Olha, que interessante. Não, porque assim, aqui em São Paulo, pelo menos, oferta de... Não, qualquer pessoa, né? Se você falar assim, ó, minha prima fez medicina e quer dar plantão de, né, sei lá, de porta qualquer, plantão você consegue. Talvez seja num lugar meio zoado, talvez seja longe, não, seja longe e tudo mais. Mas plantão é uma oferta muito grande, né? Você não fica sem trabalhar. Exato. E aí foi exatamente esse choque que eu tive, porque daí para eu entrar nos lugares para trabalhar, eu necessariamente tinha que entrar numa cooperativa. E aí as cooperativas... Ou prestar concurso e teria que abrir um concurso, né? Pequeno detalhe técnico. Isso. E aí as cooperativas lá até não são difíceis de entrar, mas tem umas questões assim maiores que tem muitos não pediatras trabalhando dentro das cooperativas de pediatria. Então, o valor da hora é muito baixo. E você, por exemplo, não era o meu caso, né? Mas se você viesse de Harvard com doutorado, livre docência, o que ia te diferenciar do recém-formado cooperado era o número de horas que trabalha. Então, se ele trabalhasse mais que você, ele teria muito mais oportunidades que você. Entendeu? Não interessa a sua formação. Então, isso para mim foi muito, assim, um baque mesmo, porque... É muito frustrante, né? É muito frustrante, exato. Mas aí as coisas foram acontecendo e assim, eu fui me filiando às cooperativas porque eu precisava trabalhar, precisava ganhar dinheiro. Então eu fui trabalhando, conheci um monte de gente legal e aí abriram concurso. E aí abriu um concurso no estado como pediatra geral e abriu um concurso da universidade. E a parte boa, na verdade, que é boa e ruim, de você estar num lugar que as coisas estão em formação, que eu acho que é um pouco isso, lá, para você ser docente, há 10 anos, eu não precisava ser mestre nem doutora. Eu podia ser especialista. E ninguém queria fazer aquela carreira, entendeu? Então, nem era um concurso concorrido. E as pessoas podiam... E aí, eu prestei e deu certo. Eu lembro, eu acho que você foi a primeira docente da nossa turma, inclusive, por conta disso, né? Sim. Porque, né, você entrou num... E não que eu era um gênio, já tinha doutorado, entendeu? Era porque é isso, porque lá não precisava ter doutorado nem mestrado. Mas foi muito legal, porque como é uma faculdade nova, ela acho que 2003, se não me engano, é a Universidade do Estado da Amazonas. E eles investem muito na formação docente. Então, por exemplo,
curso de especialização docente. Ah, é? É, muito legal. Nossa, momento inveja, master, muito legal. Aí tive a oportunidade de fazer um mestrado, agora eu estou terminando o doutorado, e aí eu tive, e também por lá ser um lugar que tem poucos especialistas de maneira geral. Então, você tem muitas oportunidades que, por exemplo, dentro do meu doutorado, eu faço parte de um ensaio clínico. Eu sempre penso que se eu estivesse aqui, eu ia no máximo limpar o tubinho de quem faz, sabe assim, um ensaio clínico, porque não ia chegar para mim, entendeu? Não, você não ia fazer ensaio clínico, não. Entendeu? Não, quando você falou ensaio clínico, eu já falei, nossa, gente, que chique. É isso, é muito legal e é super bonito. E eu tô fazendo um negócio que me interessa demais, que é estudar malária em criança. Então, assim, tem muita parte ruim, no sentido de que a gente tem muita expectativa, porque a gente quer que as coisas funcionem como São Paulo. Mas, por outro lado, também eu tenho oportunidades lá que eu não teria aqui. Ou se eu tivesse... É aquela história que você já conhece, né? Você teria 20 anos na sombra de alguém para, de repente... Quem sabe... Um dia... O cavalo selado passar na sua frente. Isso. E você, além de saber cavalgar, você tem que saber pular no cavalo selado que está correndo na sua frente, assim. Exato, entendeu? Então, assim, nesse sentido, eu consigo ver... Eu acho assim, eu sofri muito, porque, de fato, eu acho que a gente tem que brigar com muitas coisas... que é para você poder fazer o mínimo do seu trabalho, assim, sabe? Então, é meio frustrante. Acho que uma questão lá que também me frustra muito, mas eu acho que as coisas estão mudando, é essa questão de a não valorização do pediatra, justamente porque falta pessoas, então todo mundo pode fazer prova de título e elas vão ocupar os mesmos lugares que as pessoas que fizeram residência. E aqui, né, antes que eu cause muita polêmica nesse sentido, conheço muita gente boa que não fez residência, presta título e faz bem o que faz. Mas isso não é a regra, né? Sim. E lá eu lido com a regra ser pessoas que não são pediatras, né? Que, inclusive, estão atuando em áreas que eles recebem alunos, então... Estão ensinando pediatria e não fizeram. Então, não tem como você comparar a experiência do dia a dia em uma prova de título com uma residência que tem 2.880 horas anuais por 3 anos, entendeu? Sem dúvida. Então, essa é uma coisa que a gente discute muito aqui, que é assim, primeiro ponto, né? A gente entende que, às vezes, pela conjuntura de vida, às vezes, por exemplo, a pessoa fez clínica médica ou fez qualquer outra formação e, de repente, começou a atuar como pediatra por qualquer... cargas d'água, e daí Sim. a pessoa foi realmente pegando uma prática nisso, e daí às vezes com 40 anos ela não vai voltar e fazer uma residência, né? Ela tem uma bagagem e beleza, ela pode prestar prova de título, mas como você falou, não é a regra, né? Existe uma forma de formar pediatras, né? Isso. Então assim, você optar pelo caminho que talvez seja o mais fácil e fazer isso meio que... Vai ter pessoas boas, sem dúvida nenhuma, mas não vai ser, provavelmente não vai ser a maioria, né? Então, assim, a gente tem que... Isso é bom deixar claro, até porque tem muito recém-formado que às vezes tem essa angústia, né? Fica vendo aí o médico do Instagram que ganha não sei quanto, vendendo qualquer tratamento aí altamente duvidoso. Não é. E o cara às vezes não se... soroterapia, soro pra crescer o cabelo, qualquer coisa assim, doses altíssimas de vitamina D, qualquer coisa do gênero. E ele fala assim, pô, pra que eu vou fazer residência se esse cara tá ganhando? Não, tudo bem, mas assim... Eu não posso nem falar sobre a remuneração. Eu não posso falar se vai fazer residência, realmente você vai ser brilhantemente remunerado, como você mesmo falou. Talvez você ganhe a mesma coisa que o cara que não tem não fez a mesma formação que você, tá? Exato. Mas do ponto de vista ético, né, da sua responsabilidade frente à vida de alguém ali, você tem que optar, sempre que possível, pela melhor formação médica possível. E a melhor formação pós-faculdade é a residência. Sem dúvida, é isso. Não é? Acho que é isso. Não, e até agora chegou um momento lá que, assim, tem muitas faculdades, né, atualmente. E aí, porque antes era muito fácil para o recém-formado sair da faculdade e arranjar emprego. Ou ali em Manaus, ou nos interiores. Era muito fácil. E aí teve uma turma agora recente, eles falaram, tá muito difícil, a gente já tá saindo, ninguém tá conseguindo emprego. Eu falei, graças a Deus. Aí eles falaram, mas como, professora? Como graças a Deus? Eu falei, pensa só, você prefere, você vai dar lá plantão no 28, que é um hospital lá, que é tipo um HC, assim, da vida.
você vai dar lá uma plantão no 28. Seu pai chega infartando. Você quer que você atenda ou você quer que um cara que fez clínica, emergência, intensivista, atenda seu pai? Eu quero que o cara, né? Eu falei, então, e por que você acha que você tem qualificação? Agora, e por que é o familiar de outras pessoas se você não quer a mesma coisa? Exato, né? Entendeu? Então, assim, eu acho que as pessoas, principalmente quem acaba de sair, eu acho que eles não têm dimensão da responsabilidade, às vezes, que eles vão lidar, entendeu? Então, nesse sentido, eu sei que, tipo, às vezes eu fico pensando 2 vezes antes de falar isso, mas é que eu acho que realmente você tem que fazer residência, independentemente da especialização, porque não tem outro jeito de você ter uma formação bem feita que não seja naquele treinamento em serviço que você vai ser exposto 1000 horas em cima daquilo, sabe? Sim, sem dúvida. E aqui, assim, uma pessoa, eu lembro, por exemplo, para eu dar plantão de pediatria, era no mínimo no R2, terminando o R2, senão você não conseguia. Lá não, lá a pessoa, acabou de sair, vai dar plantão em hospital grande como pediatra, não pode, entendeu? Porque eu vou levar minha filha lá e aí o nego, eu sei dele, acabei de ver ele ali na aula, entendeu? Eu sei que ele não sabe o que ele tá falando e eu preciso confiar em quem eu vou levar, entendeu? Sim, sem dúvida. Então, essa questão eu acho que é muito diferente num contexto fora de São Paulo. Eu não sei se de fato é a realidade de outros lugares no Brasil, mas lá é uma carência grande, assim, de mão de obra especializada. Tem muito médico atualmente, mas eu acho que os especialistas são bem menos. E a pandemia veio aí para mostrar pra gente que no aeroporto não é a saída para todo mundo, porque muita gente rica morreu lá, porque não tinha, por mais que você tivesse dinheiro para fretar uma UTI aérea, você não conseguiria sair de Manaus. Então a gente precisa ter boa formação, porque afinal de contas, quem não pode sair também precisa ter um atendimento digno, né? Seja na pediatria, na neurocirurgia, onde quer que seja. Então eu acho que é uma luta isso, assim. E é uma luta você lidar com o status quo ali, né? Porque são décadas e é gente que já está lá há muito tempo e você ofende as pessoas dependendo da maneira com que você fala, porque, poxa, por que você está falando? Eu estou aqui há tanto tempo, eu me dedico tanto, mas não é você especificamente, né? Quando a gente pensa de maneira geral como instituição, como programa, eu não estou falando da Ana Camila, estou falando das pessoas que vão se formar e que vão precisar ocupar esse lugar depois que você não estiver aqui. Você é boa. Mas quem me garante que quem vai depois vir de você, nas mesmas regras que você está achando que está tudo bem, vai ser tão boa quanto você, entendeu? Precisa ter um filtro, né, de toda forma, né? Mesmo aquela pessoa pode ser fantástica, mas precisa efetivamente ter um filtro, né, pra gente poder garantir que essa qualidade vai se perpetuar, né? Ah, isso é ótimo, perfeito. Como que a gente perpetua essa qualidade, né? Senão realmente não funciona. E assim, e outra coisa também, um outro ponto que eu passei a respeitar muito estando lá, foi a questão do Mais Médicos. E aqui não querendo politizar mesmo, assim, independentemente de quem financiava, para onde ia. E lá o EA tem uma política de cotas, agora acho que até o STF tirou, mas era do pessoal do interior. Porque o interior do Amazonas é uma realidade tão adversa e tão diferente de tudo. Não é igual daqui, você vai para Piraporinha do Bom Jesus, que rapidinho você está em algum lugar, sabe assim? Às vezes tem cidades que são 10 dias de barco para você chegar. E é barco ainda, né? Porque não tem como chegar por terra, né? Não tem. Ou é barco ou é avião. E aí, obviamente, que não é todo mundo que consegue pagar um avião. Na seca, agora, é muito difícil de você ter acesso. Caramba. Os lugares ficam ilhados. Então, por exemplo, você formar bem as pessoas e formar e conseguir fixar essas pessoas, porque eu entendo que o Mais Médicos... Você pode estar levando, sei lá, alguém de cubano ou não, mas essas pessoas não têm assistência. E é muito mais fácil você, essa política de cotas da universidade, por exemplo, você fixar uma pessoa que é do interior. Então, por exemplo, ele é lá de Arunepé. Ele entra pela política de cotas na UEA, faz a medicina. É muito mais fácil ele voltar para aquele interior. Sem dúvida, que uma pessoa que nunca foi para lá, que não tem nenhum vínculo naquela região, né? Mas se você pode pagar $100 mil. Mesmo aquela pessoa, talvez ela não volte, você imagina Mas dentro da estatística, não é todo mundo que volta, de fato. Porque uma das críticas é assim, mas ele não é... O pessoal não vai voltar.
volta. Não é todo mundo que volta de fato, mas tem muito aluno do interior que volta, porque é justamente isso, está lá na casa deles, eles conhecem aquela realidade. E quando a gente fala dos mais médicos, que pode ser gente daqui, mas que tem que pensar em política, sim, de interiorizar o pessoal, porque tem lugares que não tem médico nenhum. Você vai fazer um parto, quem faz não é o médico. É isso, assim, sabe? A pessoa está precisando de uma assistência, então os enfermeiros acabam assumindo, às vezes, o lugar do médico, porque a gente não tem, entendeu? Então, assim, é uma realidade tão diferente que até que foi um pouco o que me chamou a atenção depois de sair do Médicos Sem Fronteiras, é que é isso, assim, lá existem muitos Brasis, assim, sabe? Lá é um Brasil bem diferente. Então, é desafiador você pensar em políticas públicas e pensar de maneira de estruturação mesmo, não com a cabeça de quem está aqui em São Paulo, Sim. entendeu? Eu acho que a questão do mais médicos, eu acho, fazendo um contraponto para quem está em São Paulo, Sim. né? É que às vezes, que a gente aqui de São Paulo, que a gente vê, é às vezes a banalização. Né? Porque daí a pessoa vai lá, termina a faculdade e fala, não, pra que eu vou fazer residência, né? Que daí a gente volta pra ideia, pra que eu vou fazer residência? Eu vou no Mais Médicos, vou ganhar bem, porque na época até pagava bem, vou ganhar tanto e é isso, e acabou, e não vou... Pra uma pessoa que teve todos os privilégios de estudar em São Paulo, de tá ali com acesso fácil à residência, querendo ou não, então acabou banalizando para as grandes cidades, mas realmente assim, principalmente nos interiores da vida, e de novo, a gente não está falando do interior de São Paulo, nem do Sudeste de maneira geral, né? Estamos falando de locais realmente que o acesso é muito, muito ruim a qualquer tipo de atendimento médico, né? Eu tenho N críticas com relação a isso, mas quando você fala assim, ó, eu preciso resolver esse problema. E esse problema, porque você fala, podemos fazer uma carreira médica, podemos fazer muitas coisas, mas neste momento tem pessoas ali que não têm acesso, que não tem ninguém que veja. Então, como a gente resolve esse problema agora? Sim. E pode pensar daqui para frente, que eu acho que isso também foi um grande problema, né? Como é que a gente vai dar continuidade? Isso, que é sempre os problemas. O problema do Brasil é sempre a continuidade, né? Vamos combinar, né? Muda de governo a cada 4 anos, isso seja municipal, estadual ou federal, né? Sim, muda de governo a cada 4 anos, o cara quer destruir tudo que foi feito porque ele não quer ficar com o legado do outro para não falarem que depois a ideia foi do outro. Isso. E daí a gente vai tirando a peça e vai reconstruindo outra coisa e daí começa tudo do zero de novo, né? A gente tem um ganho muito pouco. Esse é o grande problema sempre. E a continuidade dos programas, né? Então você vai criar um programa social qualquer, você tá criando esse programa para resolver qual o problema. Qual que é a solução que você, né? Tudo bem, você vai fazer um bypass, digamos, né? Sim. Você vai fazer um bypass aqui para levar essas pessoas para a universidade, mas quando é que a gente vai melhorar o ensino básico para essa pessoa não precisar desse bypass? Ninguém discute isso, porque isso demora muito tempo, porque o brasileiro tem memória curta, e, enfim, aquele... Né? Mas eu concordo com você em N coisas ali, só que eu passei realmente a ter uma outra visão dessas políticas de cotas da questão dos mais médicos, justamente porque são outras realidades, entendeu? E quando eu te disse lá no começo da conversa que a miséria tem estratificações, eu acho que é isso, a pobreza e o acesso no Brasil também tem estratificações, entendeu? E a gente é muito mal acostumado mesmo, porque tudo funciona, bem ou mal tudo funciona. Você falar pra mim, eu trabalho num hospital horrível, eu vou falar, não é horrível, não é horrível, longe de ser horrível. A gente tem uma discrepância muito grande, né? Você sabe que eu tenho um colega neurocirurgião que formou lá na escola, mais novo do que eu, o Pedro, ele tá no Rio de Janeiro atualmente. E ele conta uma história que ele foi fazer um estágio e a gente usa um microscópio cirúrgico, né? E a gente tem um microscópio que na época era o top, nem é o top mais, mas na época era o top, que era o Penteiro, que é um microscópio da Zeiss. E ele foi fazer um estágio fora, não lembro agora em que lugar dos Estados Unidos, mas foi fazer nos Estados Unidos, e tinha ele e uma menina da Angola, neurocirurgiã também, fazendo estágio. Daí falou que o neurocirurgião era o primeiro dia dos dois. Pegou o microscópio, pôs assim no campo cirúrgico e começou a falar para eles, olha, esse aqui é um microscópio, um penteiro, não sei o que. Ele já estava no Rio de Janeiro, só que lá no Rio de Janeiro ele está no Instituto do Cérebro, que é o lugar mais rico de neurocirurgia, né, com uma baita estrutura e tudo mais. Daí ele falou, esse aqui é um microscópio cirúrgico, um penteiro. Daí o Pedro olhou e falou, tá. O cara, não, você já viu um desse? Ele falou, lá no meu hospital tem 2. Daí o cara, 2? Porque o cara ficou chocado, porque no hospital dele só tinha 1. Daí a menina de Angola virou pro cara e falou assim, não, você tem que entender
que no Brasil tem lugares que é Suíça, tem lugares que é pior que Angola. A menina de Angola falou, entendeu? É exatamente isso. Então, assim, existe uma discrepância muito grande, né? E aí eu acho que a gente tem que ter essa formação mais ampla mesmo e um olhar para as diferenças, sabe? Dentro daqui. E eu acho que sair daqui de São Paulo e eu ir para lá, eu acho que me fez ter mais humildade para ver muita coisa, assim, sabe? Então, e aí quando a gente chega num lugar, é aquela coisa que a gente estava falando, né? Você acha que tudo seu é melhor e você quer que seja daquele jeito. Então, foi um aprendizado mesmo, assim. É óbvio que para mim, hoje em dia, a distância pega muito da minha família, mas eu penso que tem muitas coisas lá que eu não teria oportunidade e em termos de qualidade de vida, né? Tipo, eu consigo levar minha filha e buscar na escola, almoçar em casa, consigo chegar cedo em casa, eu consigo ter um horário mais flexível. Talvez, se eu tivesse aqui em São Paulo, eu não teria essas coisas, né? Ou se eu tivesse em algum, não sei, em outro, como é que são os outros lugares do Brasil. Mas eu acho que hoje, no momento de vida que eu tô, assim, essas escolhas e essas possibilidades me fazem feliz. Mas eu também não sou uma pessoa muito ambiciosa do ponto de vista nem intelectual e nem financeiro. Então, talvez... porque os alunos perguntam, né? Ai, mas vale a pena? Eu falo, você tem que ver o que você quer da sua vida. Assim, pra mim vale muito a pena. Eu não consigo me ver fazendo outra coisa. Eu gosto da pediatria. E meu cunhado fala uma coisa que pra mim é meu mantra de vida. Assim, quando você vai fazer uma escolha, você tem que ver o que daquela escolha de ruim, o que aquilo vai te trazer de ruim que você tolera. Porque o de bom é óbvio que você vai tolerar. O bom é muito fácil de tolerar, isso, né? Entendeu? Então, assim... quando eu pensei em pediatria e depois em infecto, e quando eu fui para lá, eu acho que essas coisas, assim, eu me vejo fazendo feijão com arroz da pediatria, da infecto. Para mim é ruim essa questão da distância, mas assim, então eu acho que o que tem de ruim na minha escolha é isso, é eu estar longe da minha família ou estar, às vezes, aquém do ponto de vista de atualização mesmo, porque eu acho que aqui a gente tem a medicina de ponta. Não, e aqui te obriga a ficar atualizado, né? Sim, senão você fica para trás, né? Exatamente. É isso, e lá é isso, você tem que estar sempre em busca mas também se você quiser estacionar, você vai ter seu lugar ao sol. Hoje, acho que hoje menos, porque com a questão da telemedicina e do Instagram, as pessoas, tipo, sabem o que elas vão procurar e onde elas vão procurar. Sim. Então, eu acho que isso foi muito legal, porque tá universalizando o acesso, que bom, entendeu? gente, algum lado bom das mídias sociais, ó que bom. Mas eu acho muito legal, porque eu acho que lá, ainda as pessoas, isso no meio, porque também eu faço consultório, e aí eu estou estudando bastante essa questão do consultório em si, né, do negócio. E eu acho que lá ainda não existe muito uma cultura de você saber que o paciente tem razão. É assim, olha, eu tô te fazendo um favor, se você quiser aqui passar comigo, entendeu? Então, eu acho que ainda as pessoas estão muito nessa mentalidade. Não todo mundo, né? Mas, assim, ainda tem muita gente que não acordou pro negócio de, tipo, você tem que estar antenado, tem que fazer as coisas, tem que estar atualizado, tem que fazer. Então, eu acho que nesse sentido também, lá tem mais espaço para você crescer, mas também é um caminho mais difícil de percorrer, porque você vai... Aqui você não precisa inventar nada. Já tem gente fazendo e você só vai na trilha, entendeu? Sim. Lá não, lá você precisa capinar o mato e ir pra frente, pra você explorar. E tem o lado bom e o lado ruim disso. Não, perfeito. E se você tivesse que traçar um paralelo entre... Eu vou fazer duas em uma. Entre o Afeganistão e a realidade que você encontrou lá, né? Que, querendo ou não, são realidades muito diferentes, mas deve ter algumas semelhanças. Sim. E depois eu queria que você me respondesse se lá vocês acabam usando menos, por exemplo... Vocês conseguem resolver as coisas com menos, entendeu? Entendi. Por exemplo, pede menos exame de imagem, pede menos, sabe? Sim. Assim, consegue fazer, nesse sentido, ser mais medicina raiz. Sim, sabe? Eu acho que no primeiro paralelo, pensando do Afeganistão e lá, eu acho que a questão do acesso é muito parecido, né? Quando a gente pensa do interior, quando ainda lá a gente vê desnutrido. Desnutrido o raizão mesmo, assim, o desnutrido por deficiência de nutrientes, você vê. Entendeu? Coisa que você não vê aqui. Lá você vê muita parasitose, então você vê muita coisa que falta acesso. Então isso é um paralelo, mas eu acho que nem ali a miséria do Afeganistão é 1 milhão de vezes maior.
E com relação à medicina, assim, mais tradicional não, mais resolutiva, eu acho que a gente deixa de ser o médico au mesmo, sabe? Ao neurocirurgião. Ao neurocirurgião, Nossa, ao ortopedista, ao infectopediatra, ao... E eu acho que nisso... E lá é uma coisa muito legal, porque lá, por exemplo, a UEA não tem hospital-escola. Então, a gente usa a rede. Quando eu fui fazer, eu fiz um negócio de preceptoria do Hospital Oswaldo Cruz aqui, e aí a gente tinha que ver as fortalezas, né, e fraquezas de cada lugar. Bom, a fraqueza era que não tinha hospital-escola, mas a fortaleza é que a gente usa a rede básica para a residência, para o ensino acontecer. Então, isso também torna a atenção primária muito mais fortalecida, você fortalece a atenção entendeu? primária. Sim. E é isso, então você acaba você tem que resolver mais os problemas, porque não tem realmente se você vai encaminhar todo mundo que tem asma para o pneumopediatra, não vai dar, entendeu? Então você vai ter que realmente resolver aquilo lá. Então eu acho que a gente é mais resolutivo nesse sentido, mas acho que a gente perde muito na troca de você, tipo, eu queria discutir um caso com você, queria te mostrar. Então eu acho que essa troca que a gente poderia fazer uma discussão, eu acho que falta. Mas, em contrapartida, você acaba sendo mais resolutivo com muita coisa. Muito bom, muito bom. Adorei a conversa. Também. Deixa para as pessoas aí o seu arroba no Instagram. É ana.infectoped. E ela também é podcaster, gente. Tô virando. Tá virando podcaster. Provavelmente, quando vocês ouvirem, já vai ter estreado. Então, deixa aí o nome do podcast e que plataformas que vai estar. Vai estar no YouTube, no Spotify, é Pé de Moleque Podcast. Vai ser um podcast para falar sobre problemas da pediatria, mas com um olhar regional. Nossa ideia era falar dos problemas pediátricos no norte, da criação de crianças, dos problemas de maternidade, mas com enfoque lá nosso, do norte. Bom, então se vocês estiverem aí em dezembro, né? A gente já com certeza já vai ter estreado. Então foi um prazer conversar com você. O prazer foi meu. Obrigada, viu? Não, imagina, foi muito bom ouvir. Acho que eu tô me sentindo mais Nutella ainda, mas tudo bem, não tem problema, assim. Criada no carpete com brinquedos de borracha. Sensacional. Mas, bom, e para quem ficou até agora, se vocês gostaram, indiquem para os amigos. Se vocês não gostaram, indiquem para os inimigos. O Instagram do Médico de Quê é @médicodequê para dúvidas, críticas, sugestões ou elogios. E continue acompanhando que tem muita coisa pela frente. Até mais.